A paz do Senhor Jesus, meu nome é Mardalene. Este é o canal A Voz de Deus Me Conduz, um canal para compartilhar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos meditar no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28, que fala da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Este texto bíblico, ele nos ensina muito através da vida desta mulher. Eu quero destacar 3 coisas que me chamam muita atenção neste texto: atitude, perseverança e humildade. A casa daquela mulher, o lar daquela mulher, o seu lugar de aconchego, o seu lugar de tranquilidade, o seu lugar de descanso, estava sendo terrivelmente atingido pela ação do inimigo, pela ação do diabo. A filha daquela mulher estava terrivelmente, miseravelmente endemoniada. E diante dessa situação de desespero, dessa situação crítica, nessa situação difícil, esta mulher toma uma atitude, mas ela toma uma atitude certa. Porque muitas vezes a atitude que tomamos diante de um problema nos leva a um problema ainda maior. Ainda aumenta, a proporção daquele problema, gerando consequências insuportáveis. Mas ela toma a atitude certa. Sabendo que Jesus estava passando por ali, aquela mulher corre, ela grita, ela pede ajuda para Jesus. Este texto nos ensina que às vezes a nossa atitude diante de uma situação tem que ser de clamar mesmo, de correr mesmo para Jesus. Tem que ser de pedir ajuda mesmo para Jesus. Mas depois da atitude dela, vêm as dificuldades. Os discípulos falam para Jesus: despede logo, ela vem gritando, ela vem incomodando. Imagina a situação daquela mulher desesperada, os seus gritos, a sua correria atrás de Jesus. E Jesus fica calado. Nós aprendemos neste texto a perseverança daquela mulher diante do silêncio, diante da dificuldade que ela estava enfrentando ali. Ela persevera. E quando ela chega perto de Jesus, que ela consegue, ela adora Jesus e ela reforça o seu pedido de socorro. Senhor, socorre-me. Ela já tinha corrido, gritado,
Agora ela aproxima, adora e reforça o seu pedido: Senhor, socorre-me. Nós percebemos neste texto, com o silêncio de Jesus e a perseverança daquela mulher, que Jesus ele tem poder para nos dar uma resposta imediatamente. Ele tem poder para resolver os nossos problemas de uma forma simples e rápida. Mas Ele quer trabalhar em nossas vidas. Ele quer ver a nossa perseverança. Até quando vamos resistir, né? Até quando vamos conseguir resistir? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na perseverança daquela mulher. Ele sabe que ela está desesperada. Ele se compadece, é claro, porque Jesus conhece todas as coisas. Mas ele nos ensina nesta passagem bíblica que às vezes clamamos, gritamos, né? Corremos mesmo para Jesus. Queremos a resposta rápida, imediata. Mas ele ainda quer trabalhar um pouco mais com a gente. E quando Jesus rompe o silêncio e Jesus responde para aquela mulher, Jesus dá uma resposta dura para ela. Porque ele fala, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus não discrimina pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Porque aquela mulher, ela não fazia parte do povo judeu, ela era do povo cananeu, um povo idólatra, né? Mas não importa qual a situação que a pessoa está vivendo, né? De onde ele veio, né? A que povo ele pertence. Como tem sido a vida dessa pessoa, o que importa para Jesus é quando a pessoa reconhece que só Jesus tem a solução para os seus problemas, que Jesus é aquele que tem todo o poder na terra e nos céus. E a postura da mulher diante da palavra dura de Jesus nos chama a atenção para a questão da humildade. Será como que a gente ia reagir diante de uma palavra tão dura dessa? Será que a gente ia sair, né, correndo de perto de Jesus, voltar para casa e enfrentar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesma ação do inimigo? Sair murmurando, né, desistindo? Como diz, chutando, né, o balde de uma vez por toda, né? Deixando que aquela situação continuasse do mesmo jeito, diante daquela palavra? Não. Aquela mulher, ela foi humilde. Aí a gente aprende neste texto que Deus não trabalha em coração revoltado. Deus trabalha em coração quebrantado. Pessoas que se colocam na total dependência de Deus. Pessoas que não arreda o pé do lugar da bênção, da presença de Deus, por causa das dificuldades, os desafios, as palavras que muitas vezes ouvimos de muitas pessoas. Este problema não tem solução, este problema não tem jeito, isso aí é daí para pior, o fim disto é a morte. Pense bem nessa palavra. Mas ela foi humilde, humilde para acreditar que o fim da filha dela não seria a morte, a destruição, mas que seria uma transformação.
que seria um renovo. Então, diante da atitude, a perseverança e a humildade daquela mulher, Jesus, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê que essa mulher teve essa atitude? Por causa da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém sai do lugar para tentar resolver nada. Sem fé, ninguém ora, ninguém clama, ninguém busca por Deus. Sem fé, a gente continua com o problema do mesmo jeito que ele está. Porque a gente não tem atitude. Sem fé, a gente não tem atitude. Sem fé, a gente não persevera quando a gente enfrenta os obstáculos, as palavras duras, o silêncio, né? O espera um pouco mais. Mas quando a gente coloca a fé em ação, a gente percebe o trabalhar de Deus na nossa vida enquanto a gente espera. A gente sabe que ele pode até estar em silêncio, mas ele está trabalhando. Sem fé, a gente não consegue ter humildade. Humildade para reconhecer que só na presença de Jesus nós vamos conseguir vencer as nossas lutas, superar, né, os nossos desafios, os nossos problemas. Só em Jesus vamos conseguir a solução para os nossos problemas, a resposta que a gente precisa. Então Jesus diz: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Fé que age, que persevera, que se humilha, que se coloca diante de Deus, né? Jesus, eu não mereço, Senhor. Senhor, eu sei que eu não mereço. Não é chegar exigindo, né, de Jesus, mas é chegar pedindo, clamando mesmo, se humilhando. Eu deixo esta palavra neste momento para os nossos corações. Vamos colocar a nossa fé em ação. Às vezes a gente pensa, mas a minha fé é tão pequenininha. Mas Deus, Ele opera grandes coisas através da nossa fé, quando ela é colocada em ação. Foi isto que essa mulher fez, ela colocou a sua fé em ação. Correu, gritou, pediu socorro, perseverou, se humilhou e recebeu a sua bênção. E este texto é maravilhoso, traz essa mensagem tão linda, tão maravilhosa para a minha vida, para a sua vida. Não importa o problema que você está passando, é maior do que o problema desta mulher? Porque o problema dessa mulher, ele era um problema só para Deus. Uma filha atormentada pelo diabo, quem consegue vencer o diabo? Quem já venceu, né, o diabo? É o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que já venceu por nós. E se ele venceu, nós estamos ligados nele, se nós estivermos, né, ligados nele, crendo no nosso Deus, nós somos vencedores, ou melhor, nós somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu por nós. Não coloque a sua preocupação acima da sua oração. Não coloque o seu problema tão grande de forma que você possa limitar a ação de Deus. Porque os problemas, sim, têm um limite, mas a ação de Deus não, o poder de Deus não. É por isso que a Bíblia diz que Jesus ele tem todo o poder, toda a autoridade
nos céus e na terra. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.